O tipo de coisa que se fosse uma estatal, você veria todo o mercado financeiro usando seus jornalistas muito bem pagos, jornalistas de aluguel, para dizer que tinha que ser privatizado, para dizer que todo mundo tinha que ser preso, tudo mais. Mas como estamos falando de empresas privadas, não. Aí não. Olha só, as lojas americanas anunciaram um rombo de 20 bilhões de reais. Só que a dívida da empresa chega a 40 bilhões. O problema é o seguinte, a empresa tem só 8 bilhões em caixa. E a empresa vale, pelo menos valia, 15 bilhões de reais. As ações das lojas americanas na sexta-feira caíram 80% e segunda-feira continuaram caindo. A coisa tá feia. E você deve estar pensando, Thiago, quando tem um rombo desse tão grande, é porque muita gente roubou dinheiro da empresa? Não é exatamente isso, mas muita gente lucrou com isso. Inclusive, os homens mais ricos do Brasil, que é um trio aí de homens mais ricos do Brasil, eles lucraram muito com esse rombo. Sabe quem perdeu? Porque sempre que tem um rombo, muita gente ganha, muita gente perde. Eu vou falar, os primeiros que perderam foram os acionistas das americanas. Quando a ação caiu 80%, você perde 80% do seu investimento. E mais de 1 milhão de brasileiros que investiram num fundo de emergência do Nubank, o Nubank é um banco virtual, que eles mesmos eles fazem o marketing chamando de caixinha. Caixinha porque eles fazem analogia a muita gente que guarda dinheiro em casa e põe uma caixinha de sapato, alguma coisa assim, embaixo da cama ou num armário, para quando tiver uma emergência a pessoa pega o dinheiro da caixinha e tá ali o dinheiro na mão. Então o Nubank faz essa propaganda, só que o Nubank faz, olha, você vai ter um fundo de emergência aqui que vai render mais do que a LCI, você já vai render ali 10, 12% ao ano. Só que quem colocou dinheiro no Nubank perdeu, viu? Que perdeu metade do seu dinheiro. Ou seja, 1 milhão e 300 mil brasileiros perderam metade dos seus investimentos no Nubank por conta das lojas americanas. Por quê? Porque o banco enganou os seus clientes. Um fundo de emergência deveria colocar dinheiro em investimentos que são seguros, investimentos que você pode tirar a qualquer momento. O Nubank não. O Nubank, para lucrar, e o que eles faziam? Eles investiam em ações e debentures das lojas americanas. Tiago, o que são debentures? Debentures é quando, no mercado financeiro, você compra papéis de uma empresa e você está praticamente comprando um pedacinho de uma dívida da empresa. E aí a empresa te paga lá na frente um pouquinho a mais. Você compra, a empresa fica te devendo, e depois lá na frente tem um vencimento, cada mês vence um debênture e a empresa te paga um pouquinho a mais. A das americanas rendia, por exemplo, o CDI mais uma porcentagenzinha. Então o Nubank faz o seguinte, ele investe o dinheiro dos investidores, que deveria ser em investimentos que são 100% seguros, no mercado volátil. E aí tem uma coisa, que é o que os bancos fazem. Se por acaso render pra caramba, vamos supor que as ações americanas, em vez de caírem, anunciassem, olha, descobrimos aqui o contrário de um rombo, achamos 40 bilhões, as ações subiram 300%, eles não iam pagar mais para os investidores. Não, vai pagar um tantinho assim a mais. E embolsar o lucro. Mas quando dá prejuízo, vamos socializar os prejuízos. Aí o prejuízo fica para o pessoal. Quem tem conta e perdeu dinheiro, saiba, você pode e deve processar o banco, porque o banco te enganou. O banco não poderia jamais fazer isso. Aí você deve estar pensando, Thiago, como é que os homens mais ricos do Brasil, vou dar aqui o nome e foto deles, Lehman, Teres e Mauro Sicupira, como é que eles lucraram tanto com isso? É o seguinte, eu vou te explicar primeiro o rombo nas americanas, aí eu vou explicar como é que o pessoal lucrou muito com isso. As americanas faziam o seguinte nos últimos anos, por muitos e muitos anos, ok? Nós estamos falando aí de não sabe quantos anos exatamente. Ok, o que eles faziam? Eles compravam, se você for nas americanas, tá cheio de produto lá. Então eles compravam produto, compravam coisa por estoque, e aí eles adiantavam dívida no banco, ou seja, em vez de eles pagarem os fornecedores, eles pegavam dinheiro no banco, dinheiro que eles tinham para receber depois, adiantavam esse dinheiro para pagar os fornecedores. E aí eles pagavam os fornecedores com esse dinheiro, só que eles não pagavam o banco, ficava uma dívida no banco. Então imagina, você pega 1 milhão em produtos, aí você tem 1 milhão de dívida com o fornecedor, aí você fala, pô, eu tenho aqui dos meus clientes que pagam cartão de crédito, muita coisa, eu tenho a receber aí no banco 1 milhão, ou mais de 1 milhão. Vou adiantar um pouco no banco, fazer uma dívida no banco e pagar o fornecedor. Aí o que eles faziam? Pegava o dinheiro daqui, dava para o fornecedor. Pegava daqui, dava para o fornecedor. E não ia pagando o banco. E ia rolando uma dívida. A dívida ia aumentando, 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 aumentando. E aí na contabilidade da empresa, o que eles faziam? Eles não colocavam isso como dívida. Ficava lá como tá pago. Então você imagina uma empresa que tem ali 1 milhão de reais em produtos. A empresa vai lá e na contabilidade do mês, no fim do ano, fala, ó, compramos 1 milhão em produtos, vendemos esse produto, tivemos um lucro aí de tanto,
ganhamos tanto, tá ok. E não coloca, olha, a gente não pagou, na verdade, que a gente pegou dinheiro do banco para pagar o produto. Não colocaram. E aí o que acontece? A dívida foi crescendo nos bancos, foi crescendo no banco. Aí teve uma coisa muito curiosa, né? Esse é o mercado financeiro, é feito para ferrar a população e deixar alguns poucos ricos. Os diretores das Americanas venderam mais de 280 milhões em ações da empresa nos últimos meses. Então, alguns meses atrás, os diretores da empresa começaram a vender muito as ações. E muita gente, na época, ficou assim, por que os diretores estão vendendo a ação da empresa? Porque se você é o diretor da empresa e você confia na empresa que você está dirigindo, você não vai vender suas ações. A ação vai dar dividendo, a ação vai valorizar, você vendendo a ação, você vai, em teoria, você está perdendo dinheiro. Se o diretor está vendendo a ação, alguma coisa tem. Na época, o mercado financeiro, né, minimizaram, falaram, não é nada demais. Não, pô, gente, tá só o diretor aí vendendo a ação da empresa. Pois bem, o que acontece? Esses diretores venderam porque tem agora tem a suspeita só, de que eles sabiam do rombo. Eles ficaram sabendo e começaram a vender as ações. E aí divulgaram, teve o rombo tal. Você fala, tá, Thiago, e como é que os homens mais ricos do Brasil lucraram? Para quem não sabe, esse trio aí, ele é o trio da 3G Capital. Essa empresa é dona de muitas ações das Americanas. E aí o que acontece? Essa empresa, quando as Americanas anunciavam, olha, tivemos um lucro de não sei quantos milhões, quase 1 bilhão de lucro, vamos pagar tanto em dividendo. Eles lucravam. E dividendo é livre de imposto, lembre-se disso. Dividendo não paga imposto. Então você aí, que paga o seu imposto todo ano, pago 27,5% de imposto de renda, pago 20%, pago não sei quanto, saiba, os bilionários não pagam impostos. Eles põem tudo em ação de alguma empresa, aí eles ganham dividendo 1, 2, 3 ou 4 vezes por ano, e aí o que acontece? Dividendo é 100% livre de imposto. Que coisa boa. Só para eles é bom, para a gente é ruim. E aí eles ganhavam dinheiro, ia ganhando dinheiro, baseado em relatórios fake. Por que o relatório era fake? Porque não mostrava que a empresa tinha uma dívida gigantesca e que a empresa não estava pagando os fornecedores. Quem estava pagando era o banco, e a empresa estava só aumentando a dívida. Não teria esse lucro todo e eles não lucrariam bilhões ao longo de tantos anos. Entendeu? Então eles lucraram muita grana. Aí, até para se fazerem de coitadinhos, eles falam, não, mas olha, quando as ações caíram, nós perdemos 300 milhões de reais, de dólares juntos. Não, a gente perdeu dinheiro. Não. Ao longo dos anos, eles lucraram 10 vezes mais que isso. Os três juntos têm 180 bilhões de reais de fortuna. Você vê. Esse é o mercado financeiro. E aí o que acontece? Esse pessoal lucrou muito, os diretores da empresa venderam as ações, e aí chega aquilo, a dívida foi aumentando e pá, rombo. Só que tem uma coisa que a mídia não fala. Eu vi matéria no Valor Econômico, vi na revista Exame, vi no Infomoney. Eles tentam minimizar. Você vê que é jornalista de aluguel mesmo, é jornalista que é vendido para o mercado financeiro. Esses mesmos, quando era o governo Dilma, diziam que, olha, a Dilma é ruim para a economia, olha, se o Haddad ganhar do Bolsonaro é ruim para a economia, olha, o Bolsonaro tem o Paulo Guedes, que é o Poço Ipiranga, ele é um cara de vanguarda. Esses aí, a gente paga para mentir. Eles chamam de inconsistência. Um roubo de 20 bilhões de reais que causou uma dívida de 40, inconsistência. Isso não é inconsistência, isso é rombo, é um rombo gigantesco, que é muito acima do valor de mercado de uma empresa que tem mais de 100 mil funcionários. Se essa empresa quebra, não quebra só ela não, quebram várias outras juntas, várias outras. Inclusive quando as ações da Jovem Pan caíram, Jovem Pan, porque é vermelho e branco, das Americanas caíram também da Magazine Luiza, caíram também de outras redes grandes do varejo do Brasil, porque se cai uma, caem todas. Peço aí sua inscrição no canal. Uma outra coisinha no vídeo, se eu falei um pouquinho errado algum termo do mercado financeiro, quem quiser corrija nos comentários. Falou!